Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. Você sabia que o vídeo mais visualizado do canal Apollo Fisioterapia é um vídeo que a gente comparou a ventilação mecânica não invasiva com o catéter nasal de alto fluxo em pacientes com Covid-19? Esse vídeo foi tão importante porque o catéter nasal de alto fluxo foi bastante relevante nos pacientes com Covid-19, no tratamento desses pacientes com Covid-19. Agora, será que a gente sabe o momento correto de interromper o uso do catéter nasal de alto fluxo em pacientes que estão em insuficiência respiratória? Será que a gente sabe parar de fazer essa terapêutica de catéter nasal de alto fluxo e dar um próximo passo para a intubação? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um artigo recente de 2022 já, falando sobre isso. Qual será o melhor preditor para o sucesso do paciente que está usando o catéter nasal de alto fluxo. Então se você quer aprender mais sobre esse assunto comigo, assista o vídeo anterior e assiste o vídeo de hoje. E não esquece, curte os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, se inscreva no nosso canal, compartilha com a galera e aperta o sininho. Porque se você apertar o sininho, toda vez que eu lançar um novo vídeo aqui, você vai receber uma notificação. Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje que vai falar sobre preditor de sucesso do paciente que está usando o catéter nasal de alto fluxo. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos aí falar hoje sobre o catéter nasal de alto fluxo e a nossa pergunta é se a gente consegue, dizer se o catéter nasal de alto fluxo ele está sendo de fato eficaz, se ele está sendo útil para aquele paciente que está em quadro de insuficiência respiratória. Então vamos lá. Inicialmente eu quero recordar aqui com vocês, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo os links na descrição desse vídeo, os links de outros vídeos que eu fiz falando de catéter nasal de alto fluxo. E aí você aproveita, assiste esses outros vídeos depois de terminar esse vídeo aqui. E também não esquece de se inscrever no canal Apollo. Então vamos lá. Quais são os efeitos, por que o catéter nasal de alto fluxo tem tantos benefícios? Então primeiro, comparado o catéter nasal de alto fluxo com outras técnicas de oxigenoterapia, ele é um método que tem menor entrada de oxigênio do ar ambiente, então, consequentemente, menor diluição daquele ar que está sendo inspirado, quando você compara isso com um catéter normal, com uma máscara. Consequentemente, a gente vai ter maior controle da FO2, isso é importante também do catéter nasal de alto fluxo. Outra coisa, sabe-se que tem um certo efeito de pressão positiva, então vejam, não é ventilação com pressão positiva, mas ele tem um efeito de pressão positiva. Ele vai levar a um aumento de capacidade residual funcional, que pode então, consequentemente, levar a aumento da pressão positiva, a um grau de pressão positiva. Sabe-se que em torno de 10 litros por minuto de fluxo no catéter nasal de alto fluxo pode aumentar em torno de 1 centímetro de água de pressão positiva, de pressão expiratória positiva final. Ele tem a capacidade de lavar o CO2, portanto ele reduz o espaço morto, então como ele fica o tempo todo ali gerando fluxo na cavidade nasal, nessa cavidade que armazena, que acaba guardando o CO2 aí toda vez que a gente expira, então ele lava o CO2. Além disso, o catéter nasal de alto fluxo ele tem umidificação muito forte e também temperatura, o que vai melhorar o clearance de secreção, vai melhorar o clearance mucociliar, então vai ajudar na higienização. E nós também temos aí como uma informação importante que ele reduz a resistência da via aérea e diminui o trabalho respiratório. Sendo assim, todos esses efeitos eles acabam fazendo com que o meu paciente tolere melhor, principalmente quando comparado à ventilação mecânica não invasiva. Então, vários trabalhos compararam o catéter nasal de alto fluxo com a ventilação não invasiva. Como eu já falei para vocês, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E aí a gente tem, então, o catéter nasal ele é muito mais tolerado pelo paciente. Agora, veja, tolerar o catéter nasal de alto fluxo ou tolerar a VNI, que seja, não significa que isso não está levando o paciente à insuficiência respiratória. A tolerância está muito relacionada ao paciente gostar ou não gostar, de ele aceitar ou não aceitar. E muitos pacientes aceitam mesmo que eles estejam piorando
naquela terapêutica. Então nós temos que monitorizar esses pacientes. Eu tenho que entrar em contato com esse paciente ali e ficar olhando, monitorizando para ver se ele está suportando fisiologicamente e não emocionalmente aquela conduta. Então quando a gente fala, né, do uso do catéter nasal de alto fluxo em pacientes com hipoxemia, né, com insuficiência respiratória hipoxêmica, né, então comparado com outras estratégias de oxigenoterapia, qual que seria o efeito desse catéter nasal de alto fluxo? Então, o uso do catéter nasal de alto fluxo, ele diminui o tempo de internação na UTI, diminui mortalidade, leva o paciente a ficar mais tempo fora da ventilação mecânica e também diminui a necessidade de intubação orotraqueal. Porém, a intubação orotraqueal após 48 horas de uso do catéter nasal de alto fluxo pode ter maior mortalidade. O que isso significa? Né? Se eu não acompanho esse paciente nas suas 24, 48 horas e fico de olho se ele não está levando a esse quadro de intolerância, né, ou não está tolerando a ventilação com o catéter nasal de alto fluxo, né, não está tolerando essa terapêutica, e eu vou intubar esse paciente após 48 horas, portanto eu posso estar protelando essa intubação, a mortalidade vai aumentar. Então a pergunta que fica é qual seria então o preditor de falha do catéter nasal de alto fluxo? Se eu olhar para esse paciente, será que a gravidade da doença, será como ele entrou já na minha UTI com insuficiência respiratória, ou será que existe algum índice gasométrico, o ROX Index, que também é um assunto que a gente já abordou aqui no nosso canal, será qual deles é melhor preditor? Essa é uma pergunta que foi feita por esse artigo, né, esse artigo que foi agora publicado recentemente, agora no início aqui de janeiro já saiu esse artigo, e ele tinha como então, o principal pergunta também deles era qual o fator que pode, né, ou quais fatores, né, que fatores poderiam identificar o paciente que vai falhar no uso do catéter nasal de alto fluxo quando ele está lá na terapia intensiva. Qual que é para nós aí, qual seria para os autores esses indicativos? Então o que esses autores fizeram? Eles fizeram um trabalho em que esse trabalho, né, isso é importante dizer que ele é um trabalho retrospectivo, então sempre que a gente faz vídeo aqui no canal, eu falo para vocês que seria importante que vocês leiam o artigo. Vou deixar na descrição do vídeo o link para esse artigo, para que vocês leiam na íntegra, para que vocês tirem sua própria conclusão. Lembrando que o vídeo ele resume muito do que tem no artigo, eu não vou apresentar o artigo totalmente aqui para vocês, vou trazer os pontos que eu achei importante. Então é importante que você leia e tire suas próprias conclusões do artigo. E leiam, né, as opiniões dos autores que fizeram esse artigo. Então vejam, essa era uma pergunta que eles vão tentar responder por meio aí desse trabalho, que é um trabalho retrospectivo, que avaliou muitos pacientes, e eles incluíram neste trabalho 124 pacientes, né? Então fizeram lá um estudo retrospectivo e eles incluíram aí os 124 pacientes. Desses 124 pacientes, eles trouxeram várias informações e eu não estou apresentando todas elas aqui para você, vou só salientar algumas delas que eu achei importante. Então, primeiro de tudo, né, ele traz informações aqui de parâmetros fisiológicos, físicos aqui após uma hora antes, uma hora depois do uso do catéter nasal de alto fluxo. Então vejam, são pacientes cujo fluxo estava lá em torno de 40, né, o fluxo utilizado, FO2 de 0,5, um Glasgow de 15, frequência cardíaca média aí de 104, respiratória 26 e saturando 92, isso na primeira hora do uso. Já após 12 horas, né, em média, lembrando que aqui eu não estou falando quem falha e quem não falha, são os 124 pacientes, em média, a gente tem lá, depois de 12 horas de uso, nós temos lá 26 de frequência, 96 de frequência cardíaca, frequência respiratória 27 em média. Então a gente observa que a frequência respiratória ela aumentou em média um pouquinho, né, mas nada significativo. E aí ele apresenta o ROX. O ROX, depois de uma hora, né, do grupo em média, né, do grupo todo, 124, ele sai de 6 e vai para 7. Portanto, um ROX bom, né? Não tem grandes mudanças gasométricas, né? A gente vê aqui a gasometria do dia, né, um pH normalizado, CO2 também considerado normal, PO2 normal. Muito bem. Chama atenção para vocês também a respeito da duração, né, em horas médias aqui do catéter nasal. Em média foi 27, mas a gente vê que tem pacientes que fizeram uso 11 horas e paciente até 64 horas.
né? E também o tempo depois da admissão para começar o catéter nasal de alto fluxo. Então, tem pacientes com 5 horas já começaram a usar e pacientes até com 54 horas. Bom, antes do catéter, né, a modalidade, o que eles usavam, né, de modalidade de entrega de O2 após o catéter nasal de alto fluxo, né, o que acabou acontecendo com esses pacientes. Né? Então, tem pacientes que foram para cânula nasal, tem pacientes que foram para não invasiva, pacientes que foram para ventilação mecânica. Agora, o que nós queremos aqui são os pacientes que tiveram sucesso. Então, 45, quase 45%, 44% dos pacientes tiveram sucesso. Já 55% insucesso. Falharam no uso aí do cateter nasal de alto fluxo. E aí, esses pacientes que falharam, eles foram direto para não invasiva, alguns, 16% tentou aqui fazer direto para invasiva, perdão, outros tentaram fazer a invasiva, a não invasiva, né? Outros pacientes, olha só, óbito durante o próprio catéter nasal de alto fluxo, enfim, mortalidade foi de 25% nesses pacientes aqui. Bom, outros pontos que eu quero chamar a atenção a respeito do resultado, então, é quando então os autores foram lá e compararam os pacientes lá que tiveram sucesso e os pacientes que falharam. Então, os 44% e os 55%. Vamos lá. Quais são as variáveis que diferiram esses pacientes? Né? Tudo isso aqui avaliado antes do cateter nasal de alto fluxo, 1 hora depois e 12 horas depois. Então, inicialmente, né, chamo a atenção para vocês que a frequência cardíaca foi um dos parâmetros que diferiu consideravelmente aqui nos pacientes que falharam, eles estavam mais taquicárdicos, isso 1 hora e até antes do uso do catéter nasal de alto fluxo, né? 1 hora depois e antes do catéter nasal. Outro parâmetro, aí isso acontece só antes do catéter nasal de alto fluxo, a frequência respiratória, ela estava mais alta nos pacientes que falharam. Porém, depois não houve diferença significativa, apesar de estar um pouquinho mais alto aqui. Outro ponto era o Glasgow. Os pacientes, né, em média, eles tinham Glasgows menores, né, aqui no paciente que falhou. Aqui, né, a diferença parece não existir porque é mediana, né, mas se vocês olharem aqui, ó, todo o grupo aqui, ó, Glasgow 14, Glasgow 15, aqui eu tinha Glasgows menores. Né? Outro ponto para chamar a atenção é o Apache, o nível score Apache, o risco, né, sempre também pior aqui no paciente que falhou. E por fim, o que diferenciou bastante também aqui foi o ROX. O ROX Index, então ele vai ser ele acaba sendo maior no grupo sucesso. Olha aqui, ó, tem pacientes com 4,73 de ROX, que é um ROX bastante baixo, então ele também acabou diferindo aqui nos pacientes cujo o catéter nasal de alto fluxo falhou. E aí quando você joga esses dados, né, para você estudar aí quais seriam os mais relevantes para dizer se eu consigo predizer ou não quem vai falhar, a gente vê aqui então, jogado aqui no gráfico, né, numa curva ROC, a frequência cardíaca 12 horas depois, respiratória 12 horas depois, cardíacas 1 e respiratória 1 hora depois, e os índices 1 e 2 horas depois. Quem é que está aqui mais para cima, maior a área do gráfico, é o ROX após 12 horas. Né? Os outros eles estão muito centralizados. Lembrando que quanto mais próximo tiver aqui de uma sensibilidade e a especificidade, melhor é, né, esse indicativo. Então, o que acontece com o ROX em 12 horas? O ROX em 12 horas ele vai ter uma sensibilidade em torno de 0,88, muito próxima de 1, então uma sensibilidade boa, né? Quer dizer, a capacidade dele identificar os pacientes que vão falhar, e eles vão falhar mesmo. A especificidade é um pouco menor, é uma especificidade moderada, 0,41, e o ponto de corte que ele estabelece aqui, né, e essa curva nos estabelece, é um ponto de corte de 5,62. Pacientes com 5,62 acima, eles tendem a não falhar, e pacientes com 5,62 abaixo tende a falhar. Esse ponto de corte foi para esse estudo que se apresentou. E aí, né, como eu disse para vocês, eu fiz outro estudo, né, outro vídeo, perdão, não outro estudo, mas apresentei outro estudo aqui no nosso canal. Esse estudo aqui, né, que é um estudo de 2016, ele põe um outro ponto de corte aqui para as 12 horas. Né? Ele fala quando o ROX abaixo de 4 é considerado um insucesso e acima de 4,8 sucesso. Né? Então, para lembrá-los, né, que existe também outras propostas aqui de
de pontos de corte. Mas a conclusão que a gente pode tirar a respeito desse trabalho que foi apresentado aqui, né, desse trabalho tão atual, né, lembrando, pensando aí realmente na qualidade do trabalho, apesar de ser um retrospectivo, é um trabalho de qualidade boa, né, bastante variável foi apresentado, o catéter nasal de alto fluxo, ela é uma boa modalidade de oxigenoterapia. Né, ela é confortável, ela é de um custo relativamente baixo, que pode ajudar, portanto, na recuperação de hipoxemias, né, de insuficiência respiratória do tipo hipoxemia. O ROX Index, como a gente viu, ele é o melhor preditor de falha. Não existem outros preditores, né, quando você põe ali na regressão multivariada, o ROX que foi o melhor. Então o ROX, ele, neste caso, né, de 5,68 é o ROX que vai indicar se o paciente falha ou não falha. E ele, então, deve ser utilizado de uma forma bem criteriosa, de hora em hora, até 12 horas, e ficar atento nesse... Por quê? Para não protelar a intubação dos pacientes que estão usando o catéter nasal de alto fluxo. Porque se eu protelar, obviamente, nós vamos acabar levando a maior mortalidade desses pacientes, né? Como a gente viu no início desse vídeo. Beleza? Bom, pessoal, eu quero de novo, né, convidá-los aí para curtir o canal Apollo Fisioterapia, para seguir né, para se inscrever no nosso canal, compartilhar com a galera e dar uma força aí para o nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo. Se você gostou, comenta aí comigo. E até a próxima aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.